Meus amigos, o presidente do Líbano considerou que os ataques de Israel ao Líbano no domingo à noite soaram como uma declaração de guerra. Bem, para entendermos o que está acontecendo, é preciso voltar um pouquinho no tempo, até domingo à noite. Domingo à noite, o Hezbollah, um grupo terrorista abrigado no Líbano, disse que Israel enviou 2 drones de ataque ao Líbano, ao sul de Beirute. Os 2 drones sofreram pane e foram interceptados. Depois que os drones caíram, o Hezbollah abriu um dos drones e viu que continha lá 5 quilos de um explosivo chamado C4. O mesmo aconteceu com o segundo drone. Foi verificado que havia explosivos também. Os drones segundo o Hezbollah, numa missão de espionagem. Aparentemente, essa missão não era de espionagem, mas de ataque. Isso significa que Israel estava atacando o sul do Líbano. Bem, precisamos entender 2 coisas aqui. O que é o Hezbollah e o que foram esses ataques. O Hezbollah significa algo mais ou menos como, vamos imaginar, que o Brasil tivesse um grupo armado dentro do país, uma força paramilitar, identificada com o terrorismo, que fizesse ataques esporádicos a um dos nossos vizinhos, ao Paraguai, por exemplo, ou à Argentina. E, nesse caso, o Brasil não poderia ser responsabilizado pelos ataques, embora esse grupo partisse do Brasil e tivesse a condescendência do governo. Sempre que atacado ou criticado pelas ações do grupo terrorista brasileiro, o governo se defenderia dizendo: não tem nada a ver conosco, é um grupo que está aqui, nós não podemos controlá-lo, mas não representa a vontade do governo brasileiro. É isso que acontece no Líbano. O Líbano abriga um grupo terrorista chamado Hezbollah. O Hezbollah ataca ou tenta atacar Israel sistematicamente desde a sua criação. O Hezbollah é responsável por túneis para a entrada de terroristas em território israelense, e o Hezbollah é muito ligado ao Irã, recebe do Irã arma e dinheiro para manter acesa a chama do ódio contra Israel. Pois bem, o Líbano não pode ser responsabilizado, embora abrigue lá o Hezbollah. Sempre que Israel se dirige ao Líbano, é para combater o Hezbollah, e não poderia ser diferente, porque é no Líbano que se encontra o quartel-general do Hezbollah. E aí o Líbano abre o bico. Israel está nos atacando, Israel está nos atacando. Mas jamais o governo do Líbano, ele próprio, toma a iniciativa de acabar com o Hezbollah. Então essa é a primeira hipocrisia, esse ponto tem que ser esclarecido. Israel visa destruir o Hezbollah. Como o Hezbollah está no Líbano, sob o olhar complacente do governo do Líbano, é evidente que Israel não pode distinguir as 2 coisas. Uma coisa é o Líbano, outra é o Hezbollah. Os 2 são uma e a mesma coisa. Portanto, quando Israel se dirigir ao Líbano para atacar o Hezbollah, estará atacando sim também o Líbano, que é condescendente com o terrorismo, que é condescendente com um grupo terrorista que visa a destruição de Israel. Quanto a isso, não há o que discutir. Pois bem, aí em relação aos drones de Israel, supostos drones de Israel, especialistas israelenses, ex-militares, outros engenheiros de drones e armamentos bélicos, estão assegurando que os drones não são israelenses. Não se parecem em nada com drones israelenses, mas se parecem sim com os drones do Irã, esses que foram feitos a partir de um drone americano que caiu em território iraniano há muitos anos atrás.
Agora vamos imaginar o seguinte: quando foi que o exército de Israel, depois da Guerra dos 6 Dias, deu mostra de bobeira? Israel mandaria 2 drones sem manutenção que falhariam em algum momento da sua operação? Isso é quase uma novela mexicana, é uma peça de ficção. Quando Israel manda um drone, esse drone volta intacto para casa. Tem sido assim sempre. E não seria, se Israel fosse realmente atacar um quartel-general do Hezbollah, não seria com um dronezinho com 6 quilos de dinamite dentro. Esses drones foram enviados sim pelo Irã, uma falsa bandeira, para criar um atrito entre as Nações Unidas e Israel. Acontece que Benjamin Netanyahu, antecipando-se a essa armação, a essa falsa bandeira, pediu às Nações Unidas que ajudem Israel na questão do Irã, porque Israel já não aguenta mais os ataques do Irã e as ameaças de ataques do Irã, do Hezbollah e do Hamas. Essa é a situação do momento. O Irã está sim em guerra contra Israel, só que Israel precisa mudar a sua tática. Chega de só se defender. O inimigo diz todos os dias que Israel será destruído, e o inimigo está por todos os lados. Está na faixa de Gaza, está na Cisjordânia e está lá na Síria, de frente para o norte de Israel. Não param de ameaçar Israel. Portanto, Israel tem sim que continuar, mas a cada dia que passa, como a situação se complica, a resposta de Israel tende, naturalmente, a ser mais pesada, até que daqui a pouco tudo vire sim uma grande guerra. Está na hora de uma posição séria dos países alinhados com os Estados Unidos a deterem o Irã. O Irã precisa ser detido. Nessa semana é possível que Donald Trump encontre-se com Rouhani, do presidente do Irã. O que será falado não se sabe, mas a conversa irá muito além de embargos econômicos. É muito provável que Donald Trump dê um ultimato pessoal, intransferível ao Irã. É muito provável que Donald Trump fale com todas as letras para o Irã. Vocês têm até tal dia para acabar com isso, senão a resposta será pesada. E aí podem apostar, se a coisa chegar num nível muito forte, em que Israel seja obrigado sim a entrar numa guerra em várias frentes, Donald Trump não se fará de fleumático esperando as eleições. O pau pode quebrar mesmo, muito antes das eleições. Até depois, amigos.